Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 21 do mês de julho do ano de 2021. Aliás, 2022. E nós estamos no dia 22 do mês de Tammuz, 5.782. É o calendário judaico. Estamos aí iniciando a tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal e a leitura diária. A nossa paraxá semanal é Pinchas, e hoje nós estamos no quinto dia para o Shabat, a chamada quinta-feira. É a nossa quinta leitura, quinta aliá da nossa paraxá semanal. Baruch Hashem, estamos aí com 318 dias da contagem do nosso calendário judaico. Estamos aí então já com 318 dias, estamos indo para a contagem final do ano 5.782. Daqui a pouco já vamos estar falando sobre o que? Rosh Hashanah, o ano novo judaico, né? O ano novo civil, que nós estaremos aí vendo no mês de setembro. Né? No mês de setembro, nós teremos aí no dia 25 de setembro, domingo, ao pôr do sol. Então nós estaremos aí entrando no primeiro dia de Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do mês de Tishrei, do ano 5.783. Parece que está longe? Não, não está longe não, está pertinho, pertinho, ok? Então vamos aí nessa contagem aí, né? Hoje 318 dias, rapidinho, Rosh Hashanah 5.783 está chegando. Hoje nós temos aí diante de nós, né, assuntos focados, né, principais. A primeira palavra que nós teremos é consertar o mundo, ou consertar você. Que será que o nosso Rebbe vai falar sobre isso? Teremos também sobre a questão, né, a parte final, que nós vamos trazer aqui, né, numa conclusão. Ontem começamos a falar sobre Mashiach, Moshe e Yehoshua, falando sobre a questão de o rei e o Nassi, né, o presidente do Sanhedrin, focado dentro das questões das leis da Torá, portanto, focado principalmente sobre a questão da Torá e dos seus ensinamentos, né? Trazendo a saúde espiritual do povo. E o rei é aquele que é responsável, né, para ir à frente nas guerras, bem como também proteger o povo contra as investidas, né, dos inimigos. Né? E vimos aí também ontem sobre essa questão, né, o rei e o Nassi sendo preenchido, o que aparentemente poderia ser duas pessoas exercendo duas funções, uma pessoa em cada função. Então nós vimos aí que Moshe exerceu as duas funções ao mesmo tempo, e Yehoshua, o substituto, né, de Moshe, exerce também as duas funções ao mesmo tempo. E também vimos aí que tudo se trata de uma questão profética, em que Mashiach, ele também exercerá as duas funções, né? Mas hoje nós vamos aí trazer aí uma palavra final dentro desse aspecto aqui, sobre essa questão, né? Quem vai prevalecer, o rei ou o Nassi? Quem vai prevalecer é aquele que vai à frente nas guerras e por isso tem o dever, a responsabilidade de proteger o povo, ou o Nassi, que tem a responsabilidade de trazer conhecimentos e ensinamentos da Torá. Uma das duas funções vai ser extinta. Qual será? Pense aí e vamos ver o que vai virar essa história, ok? Baruch Hashem. Vamos aí para a nossa primeira lição de hoje,
que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, onde ele traz para nós exatamente essa questão, né? Consertar o mundo ou consertar você? Qual será realmente esta história que nós teremos aí? O mundo precisa ser consertado? Eu preciso ser consertado? Como fica? Vamos ver o que o Rebbe nos diz. Então o Rebbe assim diz: se você enxerga o que precisa ser consertado e como consertá-lo, então achou um pedaço do mundo que Deus deixou para você completar. Mas, se você só vê as coisas que estão erradas e como são feias, e as critica, e fica nessa história. Então, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, então é você mesmo que precisa ser consertado. Uau! O mundo precisa ser consertado ou você precisa ser consertado? Então aqui o Rebbe, ele fala de uma forma bem simples e objetiva. Se você vê, de fato, o que precisa ser consertado e como consertá-lo, então Deus está confiando a você uma parte, uma parcela do mundo ser retificado. Ele está confiando em você uma tarefa para que você venha exatamente consertar essa parte em que Deus está permitindo que você veja. E se você a vê e procura consertá-la, então você está exatamente fazendo a vontade divina e você estará trazendo mais luz, mais presença divina, você estará dissipando as trevas, você estará fazendo com que a escuridão venha brilhar, você estará exercendo o domínio da alma divina sobre a alma animal, você estará praticando o poder do Yetzer Tov, a boa inclinação sobre a má inclinação e trazendo a má inclinação, a alma animal, a escuridão para a luz da sua alma divina, da sua boa inclinação. E então você estará fazendo a própria escuridão brilhar. Então você estará consertando, não somente você, mas você estará consertando também uma parcela do mundo. Isso significa que você estará agindo em sociedade com Deus. Quer melhor sócio do que esse? Ele confiando em você, ele te chamando para ser sócio dele nessa reformulação, reconstrução, nesse conserto do mundo? Agora, se a pessoa, ela simplesmente vê o errado e só critica, então é ela que está precisando de ser consertada. E aí a pessoa precisa tomar uma decisão se ela quer ou não ser consertada. Então aí não adianta nada você falar assim: beleza, eu sou inteligente, olha só o que eu vi, olha só o que eu discerni, né, deste e daquela pessoa, deste ou daquele pedaço de mundo, né, as coisas aí, né, errada, fulano, beltrano, cicrano e companhia limitada, etc e tal. E só fica nisso? Então, essa pessoa é que está precisando de ser consertada. Ok? Baruch Hashem? Shalom, shalom, shalom. Que você tenha paz, harmonia,
felicidade. Shalom, shalom. Que você seja uma pessoa realizada, que você seja uma pessoa que realmente seja vencedor. Shalom, shalom. Que você seja próspero e vencedor em tudo aquilo que você procure realizar. Shalom, shalom. Que você e a sua família sejam abençoados, vitoriosos sobre todos os aspectos da vida em família e da vida em sociedade. Shalom, shalom. Que você possa ser uma mensagem viva de Deus aonde você for. Que você se sinta realizado em cada dia, em cumprir com a vontade divina nos seus mínimos segundos de vida que Deus concede a você na sua vida diária. Shalom, shalom. Que você, acima de tudo, seja um espelho de Deus aonde você for. Ok? Então este shalom, shalom, vai também para a Deniglésia Cardoso de Menezes e o Givanildo Menezes de São José dos Campos, né? Esse casal, essa família. Também esse casal, o Edson Batista Filho e Gisele, lá de Maringá, Paraná. O Ricardo Ronaldo, lá de Lisboa, Portugal, né? Juntamente ali em Portugal, a Donária Carmo, de Lisboa também, a Cibele Ludmila, por um mundo melhor, né, de Lisboa, Portugal, a Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, Portugal, o Diego Monteiro, também lá de Portugal, ok? Ao casal também, Laís e Anderson Furtado, aqui da cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo, aqui na região de Ribeirão Preto, né? E também junto com a Laís e o Anderson, né? O seu menino, o seu garoto, o seu filho querido, Heitor, né? Então, um shalom para toda a família aí. E também para o nosso amado e querido Jonatas, que é emissário lá em Palhoça, Santa Catarina, né? O Jonatas, ele faz um excelente trabalho, né? Ali em Palhoça, Santa Catarina, na comunidade Beneinor, e também faz um trabalho muito nobre dentro do movimento Beneinor Brasil. Então, ao Jonatas e a família e toda a comunidade ali de Palhoça, Santa Catarina, né, o nosso shalom e a graça de Hashem que se renove aí na vida de vocês também, ok? Baruch Hashem. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, a nossa região, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, a Elaine Minorello e o marido Claudemir Jesus da Silva, aqui de Bauru, né, a nossa região, né, Baruch Hashem, a Luciana Rodrigues, lá de Marília, né, a nossa região aqui também, a Irani Braga de Mendonça, Nova Lima, né, Minas Gerais, e toda a família por aí, o Danilo da Silva, lá da cidade de Quixadá, Ceará, também toda a família, Baruch Hashem, né? Então, amados, nós estamos aí na nossa quinta aliá, a nossa quinta leitura da nossa paraxá da semana. E a nossa quinta leitura ela está no capítulo 28, e nós vamos ver hoje os versos 1 a 15. Antes disso, nós vamos aí trazer então dentro da nossa live, né, a segunda parte aqui, concluindo de uma forma simples, mas bem objetiva, sobre a questão das duas faces, né, da liderança de Mashiach. Então nós vimos aí, né, que Moshe e Yehoshua, eles exerceram as duas funções ao mesmo tempo, de rei e de nasci, né? Conhecedor, professor e mestre de alto nível no conhecimento da Torá.
Então, exatamente essas duas facetas de Moshe e Yehoshua é uma visão profética exatamente das duas funções em que Mashiach ele exercerá na era messiânica, né? Então, essas duas funções Mashiach estará exercendo propriamente dita, né? E vimos aí que exatamente por essa questão, né? Tanto Moshe como Yehoshua, eles não foram ungidos com azeite para as suas funções, né? Posteriormente, né, o rei passou a ser ungido, né? Dentro desse aspecto aí, nós vimos lá o caso de Salomão, Saul, né? Davi, Salomão, por exemplo, né? Sendo ungidos dentro desse aspecto aí. Então, dentro desse sentido aí, né, eles não foram ungidos. Mashiach, ele também não será ungido. Por quê? Porque ele estará exercendo as duas funções. E a função de Nassi, mestre, professor, né, uma linguagem mais moderna, doutor e PhD em Torá, por assim dizer, sendo que na realidade é muito mais do que isso, né? A função de Nassi. Então, Mashiach, ele também não terá essa unção, não será ungido, como Moshe e Yehoshua não foram, certo? Então, aparentemente, os nossos mestres, eles trazem para nós essa questão dizendo, até parece uma contradição, tendo em vista que Mashiach significa ungido, né? Ou aquele que foi ungido. Então, parece uma contradição, como Mashiach, que significa ungido, não será ungido. E de fato não o será. Mas aí os nossos mestres falam que, argumentando sobre essa questão, eles dizem que a palavra Mashiach, certo? Vem de uma raiz etimológica bem diferente. Então, a raiz etimológica, ela está dentro de le-mashicha, le-mashicha, le-mashicha. Então, essa palavra, le-mashicha, né, ela significa grandeza, literalmente, certo? Então, a palavra Mashiach, ela tem um argumento ou uma procedência da palavra Mashiach, é uma raiz etimológica que é conhecida como Lemashirá, certo? E essa palavra Lemashirá, a sua tradução literal é grandeza, ok? Então, a Mashiach, ele terá exatamente essa característica, Lemashirá, grandeza, em todos os aspectos, como rei e como Nassi, certo? Então, essa é uma questão que nós queremos trazer para você nessa tarde aqui. Então, a função Nassi, ela tem exatamente a questão de ser uma dedicação específica sobre o ensinamento da Torá e os seus mitzvot, né? Ou as suas mitzvot, seus mandamentos, certo? Mashiach, ele estará trazendo na era messiânica os níveis mais profundos até então não ensinado e não trazido à superfície para o conhecimento do povo judeu e através do povo judeu, através de Jerusalém, saindo a palavra, a Torá, para o ensinamento das nações. Então, o mesmo ensinamento de altíssimo nível espiritual, até então não trazido à superfície do conhecimento humano, Mashiach trará. E não somente o povo judeu terá este conhecimento, mas eles terão primeiramente este conhecimento, esses ensinamentos.
a casa de Israel, a casa de Jacó, ou Jacob, estará sendo completamente retificada e restaurada nos dias de Mashiach. A casa de Israel, né? A casa de Jacob, estando devidamente retificada, então de Jerusalém para as nações sairá o mesmo ensinamento para todas as nações. Então as nações não ficarão sem conhecer estes altíssimos níveis de conhecimento da Torá. E então, assim como Moshe, assim como Yehoshua, exerceram essas duas funções ao mesmo tempo, né? Então, Mashiach também exercerá essa função e fará com que o povo judeu esteja nesse altíssimo nível espiritual, e assim as nações também estarão nesse altíssimo nível espiritual. Nós vimos ontem que nos dias de Mashiach, né, a ocupação do mundo inteiro, não é só do povo judeu, em Israel, em Jerusalém, mas as nações, só recordando os não-judeus que estiverem na terra de Israel, estiverem em Jerusalém nos dias de Mashiach, retornarão automaticamente, voluntariamente, não será nada forçado, será uma questão de retificar o mundo, tanto Israel como as nações, aos seus níveis, ok? Ou seja, cada um dentro da sua própria nação, ok? Então, nesse sentido, as nações, o mundo inteiro, vai se ocupar nos dias de Mashiach, essencialmente, no conhecimento de Deus. Por isso que não haverá religiões, não haverá denominações, não haverá placas de igreja. É de Jerusalém, como diz o profeta Isaías, é de Jerusalém que sairá o conhecimento. O rei Mashiach é ele que estará reinando em Israel, em Jerusalém e nos quatro ventos do nosso planeta, sobre todas as nações. Ele será o rei e Nassi, aquele que traz os níveis mais profundos e elevados do conhecimento de Deus, ok? Isso será nos dias de Mashiach. Dentro desse aspecto, né, nós temos aí a questão do Nassi e a questão do rei, né? A questão do rei, ela é mais revolucionária, por assim dizer, do que o de Nassi, porque a função do rei é estar à frente nas guerras e bem como também trazer segurança, proteção para o seu povo, ok? Então isso acontecerá nos primeiros anos do reinado de Mashiach, certo? Ele como rei, ele estará à frente dos exércitos israelitas, do exército judeu. Por quê? Porque no princípio do seu reinado, né, justamente por causa das falsas profecias proferidas pelo mundo religioso até então, certo? Que vem batendo na tecla constantemente, que o povo judeu chegará um dia que fará um pacto com o falso Messias. E então as nações se reunirão contra Israel por causa deles terem feito uma aliança com o falso Messias. Então, os primeiros anos do reinado de Mashiach, ele estará exercendo literalmente a função como rei, para estar à frente na guerra e também para proteger o povo judeu. Então, né, como é conhecida a famosa batalha do Armagedon, ele estará à frente nessa batalha e com o sopro da sua boca ele eliminará os exércitos inimigos. E aí a partir desse momento, né, Mashiach realizando as guerras de Deus, então vencendo o inimigo, e então aí Mashiach começará
a estabelecer para todas as nações a verdadeira paz, o verdadeiro shalom. Por isso, ainda quando nós estamos nesse tempo que chamamos hoje, e enquanto ainda temos liberdade para podermos expressar o nosso pensamento, expressarmos a nossa fé, nós precisamos aproveitar esse tempo e cada vez mais estarmos aí levando às pessoas, às cidades, aos estados, aos países, realmente o verdadeiro conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Para que as pessoas que estão sendo enganadas até aqui sobre a questão do povo judeu e sobre a questão do falso Messias, que é exatamente para tirar a visão que é o verdadeiro Mashiach, ele é judeu. Que o verdadeiro Mashiach, ele vem da descendência de Judá, do rei David. Que o verdadeiro Mashiach não é Deus e nem Salvador. E, portanto, ele é um ser humano e que vai nascer, já dizem os nossos vários rabinos, que Mashiach já está entre nós, por exemplo. Então, Mashiach poderá se revelar a qualquer momento mesmo, e é nascido de um pai e de uma mãe que coabitaram como marido e esposa, e ali foi gerado o fruto do ventre, que é Mashiach, que nasceu exatamente desta questão. É impossível nascer um filho sem o sêmen, que é masculino, ok? É dessa forma que vai acontecer exatamente a questão da gravidez. Não existe uma obra milagrosa que uma pessoa ficou, que uma mulher, melhor dizendo, né, falar uma pessoa poderá dar margem aí que homem pode engravidar também, é uma aberração. Mas que uma mulher ficou grávida sem o sêmen, é impossível isso, ok? Então, por isso, Mashiach nascerá de forma natural, ou já nasceu de forma natural, como muitos rabinos dizem que Mashiach já está entre nós, ele vai se revelar a qualquer momento mesmo. Então, depois desses primeiros anos em que Mashiach coloca os pingos nos is, por assim dizer, então começa a estabelecer o que? Paz, shalom, nos 4 ventos do planeta. Então, a função de guerra, ela vai ser extinta, porque não haverá guerra. Então, haverá shalom entre todas as nações. Paz, harmonia, amizade, né? Os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos de agrícola. Então, o leão vai pastar junto com a ovelha, a criança vai brincar com a serpente, nada lhe acontecerá. Os animais selvagens, né, eles não estarão mais sendo carnívoros e assim sucessivamente, né? As famílias convergirão para o verdadeiro amor fraterno, a verdadeira amizade em família. E a família vivendo isto, então todas as comunidades, sociedades, cidades, estados e países estarão vivendo nesta harmonia, ok? E então a função de rei, ela já perde a sua eficácia e permanece qual função? A função de Nassi, que é o quê? O professor, o mestre por excelência, para trazer os verdadeiros e mais elevados ensinamentos da Torá. Então, amados, né, uma grande informação para ser digerida, né, estudada e conversado. Então, o que nós temos aí? A função de Rei Mashiach, ela exatamente perderá a sua eficácia. Mas a função de Nassi, ela permanecerá. Ou seja, o que nós temos aqui é que os nossos mestres falam que a função de Mashiach, ela terminará. Então vejam bem que Mashiach não é Deus e nem Salvador.
E a sua função como Mashiach, Rei Mashiach, que estará, que trata das questões de guerra e segurança, ela vai perder a sua finalidade. Mas a Dinassi não. Essa é a única função que ela não vai perecer. Ela vai permanecer para sempre. Por isso, a função de Rebbe, que significa professor e mestre, é a função mais nobre que existe na face da terra. É uma pena, é lamentável quando esta função ela é desviada da sua finalidade de ensinar e passa então para aquelas questões de militância, para aquelas aberrações, ensinando tudo aquilo que é contrário à natureza divina. Homem é homem, mulher é mulher, por exemplo. Entendeu? Então, a função de professor e mestre, ou professora e mestra, é uma função importantíssima. É a função que não vai acabar nunca. Então, aqui vai o nosso sincero respeito aos verdadeiros professores e mestres nos 4 cantos do nosso planeta. Aos verdadeiros professores e professoras, aos verdadeiros mestres, a nossa reverência, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento com as nossas preces de bênção sobre as vossas vidas, para que dia a dia as vossas sabedorias sejam renovadas com as bênçãos do Todo-Poderoso, para continuar esse grande propósito da vida e da função de professor e mestre. Ok? Então vejam aqui o que os nossos sábios dizem, que a própria função de Mashiach, ela cessará, mas o de Nassi não cessará. A função de rei cessará, mas a função de Nassi, professor e mestre, não cessará. Ok? Então é esse recado final, no sentido de nós estarmos aqui com a questão de Mashiach, Moshe e Yehoshua. Ok? Baruch Hashem por isso. Entrando propriamente dito agora na nossa quinta aliá, então nós temos aí o capítulo 28, do verso 1 a 15, e é onde nós vamos entrar no nosso terceiro tópico, né, da nossa live de hoje, né, que é nutrir a Deus, alimentar a Deus. Isto é possível? Você pode alimentar a Deus? Uau! Que coisa é essa? Que significa isso? É algo muito profundo, é algo muito significativo. Você tem o poder de alimentar a Deus? Deus concedeu ao ser humano esse poder de ser alimentado pelo ser humano? Vamos ver? Então vamos lá. Então, capítulo 28, de verso 1 a 15, na nossa quinta aliá, então nós temos aqui as oferendas comunais, do verso 1 e o verso 2. Depois do verso 3 ao 8, nós temos as oferendas contínuas. Os versos 9 e 10, temos aí a oferenda adicional de Shabat. Nos versos 11 a 15, nós temos aí então a oferenda comunal, ou comum, ou simples, né, de Rosh Chodesh, que é o princípio do mês. Então, a cabeça do mês, que significa Rosh Chodesh, cabeça de mês, que é o primeiro dia do novo mês. Esse é o significado. Então, todo Rosh Chodesh é o princípio de um novo mês, né? Nós estamos atualmente no mês de Tammuz, ok? O mês de Tammuz nós vamos encerrar na próxima semana, na quinta-feira, ao pôr do sol. Então, na próxima semana,
ao pôr do sol, na quinta-feira, dia 28 de julho, ao pôr do sol, nós estaremos entrando no primeiro dia do mês de Av. Então, quinta-feira à noite da semana que vem, dia 28 de julho, nós teremos Rosh Chodesh, cabeça de mês, o primeiro dia, cabeça do mês de Av, ok? Então, é isso daí que significa Rosh Chodesh. Dentro desse aspecto aqui, o verso 1 a 15, nós vimos aí diferentes oferendas, as comunais, contínuas, de Shabbat, de Rosh Chodesh, ok? E depois, amanhã e no sétimo dia, né? No Shabbat, teremos aí outras oferendas específicas. Então, dentro de todas estas questões de oferendas, né? Deus fala a Moshe, ordene aos filhos de Israel, diga-lhes, vocês deverão ser cuidadosos em me oferecer cada oferenda comunal em seu tempo apropriado, né? O sangue de minha oferenda e as partes do animal queimadas no altar, como meu alimento para meus fogos, um aroma agradável para mim. Então, na continuidade, nas demais oferendas, nós vemos a mesma palavra de Deus falando com Moshe, no sentido de serem zelosos com as oferendas diárias, especiais, as comunais, que são as diárias, e assim sucessivamente. Para cada data específica, Shabbat, Rosh Chodesh, Pesach, Shavuot, etc, etc, etc. Então, sempre Deus falando de uma forma, serem cuidadosos em me oferecer as oferendas no seu tempo apropriado, no tempo adequado, ok? Então, antes de entrarmos propriamente dito no âmago desta questão, o que significa, vamos para alguns comentários dos nossos mestres. Então, minha comida em meus fogos, né? Como nós vimos aqui no versículo 1 do capítulo 28. Então, os nossos mestres dizem, Deus descreve os sacrifícios diários como minha comida. Obviamente, uma metáfora que sugere que os sacrifícios, de fato, sustentam, entre aspas, o Todo-Poderoso, por assim dizer. Portanto, como as orações foram instituídas, já estamos entrando no âmago da questão, assim como as orações foram instituídas como uma compensação direta pela ausência dos sacrifícios, porque o Beit HaMikdash, no ano 69 da nossa Era Comum, foi destruído, né? Segundo o Talmud, Brachot 26b, nos fala sobre isto, as preces, as orações, as rezas foram instituídas como compensação direta pela ausência dos sacrifícios. Ocorre que cada uma de nossas preces diárias é de enorme significado para Deus, a ponto de ele a descrever como seu próprio sustento, minha comida. Ou seja, os nossos sábios falam que, a partir do momento em que o segundo templo foi destruído, no ano 69 da nossa Era Comum pelas legiões romanas, as preces diárias foram instituídas no lugar dos sacrifícios. Então, quando nós lemos pela Torá a questão dos sacrifícios, das oferendas diárias, em datas especiais e etc., Deus está mostrando para nós que não pode haver uma folga, não pode haver um dia de abstinência de sacrifícios que alimentam a Deus.
não pode haver um dia em que as nossas preces sejam ausentes, porque elas alimentam a Deus. É isso que significa alimentar a Deus. Então é uma visão em que realmente o Eterno nos mostra pela Torá, porque é ele que disse a Moshe sobre a minha oferenda, meu alimento. Então aqui Deus está mostrando para nós de uma forma bem clara que, entre aspas, né, como nós alimentamos a Deus, as nossas preces. Porque à medida que nós fazemos as nossas preces diárias, nós estamos confirmando que há um só Deus, um só Criador, um só Salvador. Nós estaremos trazendo mais presença divina, mais luz, e as trevas estão sendo vencidas continuamente. Então, por isso, nesse aspecto aqui, as oferendas contínuas e as oferendas ocasionais, os nossos sábios dos ensinamentos do Hassidismo nos fala que, através dos sacrifícios, a Shekhinah, a presença divina, ela entrou no templo sagrado. Vejam bem, quando você pega tanto o Mishkan como o Beit HaMikdash, na sua inauguração, ou na inauguração de cada um deles, certo? A presença divina, ela se manifesta após uma oferenda. A oferenda especial que assim acontece é a oferenda do incenso, ok? Então é através da oferenda em que Deus, ele se manifestou, ou a sua presença, a sua Shekhinah, se manifestou no Mishkan e no Beit HaMikdash. Dessa forma é que Deus, ele confirmou a sua palavra, e habitarei entre eles. Então, a oferenda de incenso, que é a oferenda mais nobre de todas elas, representa exatamente nesta ação profética que aconteceu no deserto e em Jerusalém, no Beit HaMikdash, exatamente um sacrifício profético de que, depois da destruição do segundo templo, Deus, ele estaria espalhando nos quatro ventos do planeta essa Shekhinah, a sua presença divina, através do povo judeu, através dos Benei Noach, em suas preces diárias. A Shekhinah fazendo-se presente aonde está se realizando as preces diárias. Este alimentar a Deus significa trazer mais e mais a presença divina neste mundo inferior, em nosso planeta. Trazer mais e mais a Shekhinah, a presença divina, aonde nós estamos, aonde você está. E assim, você está vencendo a escuridão, as trevas, vencendo a sua alma animal, o seu ego, o seu mau instinto, a sua má inclinação, e fortalecendo a sua alma divina, a sua boa inclinação. Você estará fortalecendo a presença divina em tua vida e através da tua vida. Então, nesse aspecto aqui, é esta forma que Deus encontrou para espalhar a sua presença nos quatro ventos do nosso planeta. Então, os sacrifícios que são discutidos aqui, naquilo que nós estamos falando, podem ser divididos, de modo geral, em duas categorias, segundo os nossos mestres do Hassidismo. Primeiro, nos fala sobre oferendas contínuas. As duas oferendas que eram ofertadas diariamente, à manhã e à tarde. E a segunda, as oferendas ocasionais, que são trazidas em uma ocasião especial, como Shabbat,
Rosh Chodesh, né? E as demais festividades especiais durante o ano. Então, as oferendas ocasionais, né? Que são exatamente esta de datas especiais, elas estão ligadas realmente em épocas específicas. Sugere da mesma forma a revelação espiritual que elas traziam também possuíam uma certa limitação, porque eram datas específicas. Enquanto que as oferendas contínuas, diferentes da ocasionais, é para aquela data específica, então ela tem um princípio e um fim. Então ela é limitada àquele tempo, àquela época festiva, ok? Enquanto que as oferendas contínuas, né, elas são para todos os dias. Todos os dias da tua vida, elas são contínuas. Então isso significa que todos os dias você precisa estar oferecendo a sua oferenda a Deus. Então, desta forma, né, como eram oferecidas todos os dias, sugerindo que elas traziam uma forma totalmente ilimitada da revelação divina. Então, quando nós fazemos as nossas preces diárias continuamente, nós estamos trazendo a presença infinita de Deus para este mundo. Então aí nós estamos participando de um grande milagre. Você fica muitas vezes, eu não vejo milagre acontecendo na minha vida. Abra os olhos. Eu não vejo acontecendo milagres. Abra a mente para ler, estudar, ouvir a Torá e compreender com a sua alma divina o que Deus está te revelando pela própria palavra. Você, ao praticar diariamente as suas preces diárias, por isso que você precisa ter o Sidur Benei Noach, e quem tem o Sidur Benei Noach, não faça com que seja um livro a mais na estante. Não faça com que seja um livro a mais a ficar empoeirado em casa. Não faça que seja como um livro a mais, como um amuleto em que se abrem, né, a Bíblia nas casas, lá no Salmo A, B ou C, e a Bíblia fica aberta lá no Salmo A, B ou C, né, como um amuleto. Fica lá empoeirando, estragando as folhas, estragando a própria Bíblia, e não tem eficácia. Por quê? Porque é um amuleto. As pessoas querem usar a Bíblia como um amuleto de sorte. E não é essa a finalidade. A finalidade das Sagradas Letras é trazer conhecimento de Deus. E através dos seus sacrifícios diários, as suas preces diárias, é você trazer a presença divina. Você quer participar do milagre de Deus? Você quer participar de um milagre maior do que este, em que você traz a presença infinita de Deus para este mundo finito? Você traz a presença de Deus infinito para você ser finito. Você participa do grande milagre de Deus, que é Ele, o imortal, por isso é Ein Sof, ou infinito. Ele participando da tua vida, um ser limitado, finito e mortal. Quer milagre maior do que esse? Deus estando contigo em suas preces diárias, Deus se revelando na tua vida através das preces diárias, Deus se revelando através da sua vida para outras tantas pessoas através das suas preces diárias. O grande milagre acontece nesse momento, que é exatamente a fusão
do divino com o humano, fazendo essa fusão. Esse é um grande milagre que acontece. E ainda você diz, eu não vejo milagre? Compreende? Então, amados, dentro desse aspecto, né, é o que nós temos aí nesse sentido, dentro da nossa aliá de hoje. E para finalizar, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim: Deus instruiu Moshe com respeito aos sacrifícios comunitários, tanto os diários quanto os das festividades, que deveriam ser oferecidos regularmente no Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Então, vocês devem guardar a minha oferenda, o meu alimento para as minhas oferendas de fogo. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz, nutrir a Deus, alimentar a Deus. Então, Deus chama os seus sacrifícios de seu alimento diário, porque da mesma forma como a comida sustenta o corpo, também os sacrifícios, entre aspas, sustentam o mundo, lhe trazem a força vital divina que lhe dá sustento. Além disso, a constância dos sacrifícios diários expressava a eterna conexão existente entre Deus e o povo judeu. Então, nesse princípio de palavra do nosso Rebbe, nessa sua lição de nutrir a Deus, ele está fazendo exatamente a comparação do corpo humano, que precisa diariamente de alimento. Se o corpo humano precisa diariamente de alimento para ser sustentado e fortalecido, assim o mundo precisa também de alimento. E as nossas preces é que sustentam o mundo. Por mais que você possa, infelizmente, vimos a palavra inicial do nosso Rebbe, sobre a questão de consertar o mundo, né? E Deus, ele apresenta para você uma parte, uma parcela, uma porção de algo que está errado, que ele está confiando em você para consertar esta porção. É dessa forma que nós vamos construindo e consertando o mundo, transformando na moradia de Deus. Então, dentro desse sentido, o nosso Rebbe Menachem Mendel fala, se o mundo ainda existe, é porque tem gente que ainda está fazendo preces diárias. Senão já teria voltado ao zero absoluto. Então, esse é um dos significados em que o nosso Rebbe fala em outras lições, que Deus nos convida para sermos sócios dele. Então, se o mundo permanece, é porque ainda tem pessoas que estão fazendo preces diárias. E este é um grande paradoxo diante daquilo que você está vendo para com o mundo. Parece que o mundo está indo de mal a pior, parece que o caos vai se instalar nos 4 cantos do mundo, parece que os perversos vão vencer todas as etapas, parece que os governantes ditatoriais estarão dominando todas as nações e todos os povos se tornarão escravos absolutos. Parece, mas não é. Por quê? Porque há um só Deus que governa todas as coisas. E há um povo especial chamado judeu. E junto com ele, somado um outro povo especial chamado Bnei Noach, os não-judeus que têm abraçado a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, para somar com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, para continuarmos a fazer as preces diárias para sustentar este mundo, para que seja estabelecido os dias de Mashiach como redenção final para o Olam Rabá, o mundo vindouro.
a vida eterna. Então, nutrir a Deus é nutrir a nós mesmos, é nutrir este mundo com palavras de bênçãos, com palavras de preces, com a nossa oferenda a Deus diariamente através das nossas preces. E assim, as nossas orações diárias, diz o nosso Rebbe, foram instituídas para servirem como contrapartida e como substitutos aos sacrifícios diários na ausência do mexicã e do templo. Deste modo, as nossas preces diárias também sustentam a Deus. Se alguma vez nos perguntarmos quão importantes podem ser as nossas orações, devemos recordar que Deus as considera vitais para a existência e a preservação deste mundo, deste universo. Então, são tão importantes para Ele como o nosso pão diário para nós. Assim como o nosso pão diário, que simboliza o nosso alimento diário, é tão importante para nós, para termos vida, para termos vigor, assim as nossas preces diárias também são necessárias para que o mundo permaneça existindo. E então chegará um momento em que todos os perversos cairão por terra. E Mashiach, ele estabelecerá o reino de Deus a partir de Jerusalém para os quadrantes do nosso planeta. E então todas as feridas serão curadas. Todas as inimizades cairão por terra. E teremos sim uma grande família nos quadrantes do nosso planeta. Então, por isso, amados, você quer ver milagres? Você quer participar dos grandes milagres? Comece pelas suas preces diárias, porque elas culminarão com a revelação do justo, verdadeiro e único Mashiach para a redenção final. E a conclusão disto será o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Queres participar do grande milagre de Deus? Que este mundo, seja transformado na moradia de Deus? Então participe ativamente destas questões e você será de fato um sócio com Deus para aquilo que é bom e permanece para sempre. Ok? Pela graça bendita de Hashem, amanhã estaremos juntos aqui em A Tarde com a Torá. Ao Adão Faustino da Costa e o Arthur, né? O Arthur Junqueira, né? O nosso Shalom. Até amanhã, amados. Boa degustação. Shalom, shalom.